Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui pelo curso CPC. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com mais uma aula de espanhol. Sejam bem-vindos às nossas aulas. Hoje, nas nossas aulas, nós teremos um assunto bem interessante. Nós trabalharemos aqui nas nossas aulas os textos informativos, tá certo? Mas antes, pessoal, eu gostaria de fazer um pequeno momento de motivação com vocês, uma frase que eu achei bem interessante aqui, que eu me encontrei, até eu mesmo fiquei pensando sobre as atitudes que nós devemos tomar, não é? Quando eu li essa frase aqui, eu me lembrei muito de vocês. A gente está passando por um momento muito difícil, muito complicado, né? Muitas vezes a gente se pergunta até o porquê, né, dessas questões, mas eu espero que a mesma motivação que chegou para mim chegue também para vocês através dessa frase, tá certo? Boas coisas acontecem para aqueles quem espera, mas as melhores coisas acontecem para quem se levanta e faz. Então, eu sei que é um momento muito difícil para todos, eu sei que é um momento muito complicado, mas a gente precisa tomar atitude, a gente precisa se levantar, a gente precisa erguer a nossa cabeça e seguir em frente. Então, o que eu desejo para vocês, muita força nesse momento, que vocês possam estar sempre de cabeça erguida e sempre sentindo, vai dar certo, tudo vai dar certo para a gente, basta a gente querer. E a gente quer e a gente pode, tá certo? Então, a nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar as questões dos textos, que nós chamamos de textos informativos, que no Enem são cobrados aí como textos jornalísticos. As provas do Enem dos últimos anos, elas estão sendo cobradas várias questões com interpretações de texto. Alguns textos pequenos, alguns textos longos, mas no decorrer da aula nós iremos trabalhar aqui todas essas questões e mostraremos para vocês como vocês devem fazer essas interpretações, em que pontos nós devemos chegar e quais são as características que nós vamos ter desses textos, tá certo? Então, lembrando, textos informativos ou textos jornalísticos, como vocês queiram chamar, né? Eles têm como principal objetivo, gente, informar o leitor sobre um determinado assunto, expondo e esclarecendo qualquer dúvida em relação a um tema. Então, você pode encontrar esses textos jornalísticos sempre em uma relação onde ele vai te explanar um determinado conteúdo, um determinado assunto. Por exemplo, as provas dos últimos anos, elas trabalharam as questões culturais, eles trabalharam também as questões já trabalharam sobre as questões da eleição. Alguns textos já falaram até a relação entre a tecnologia e a saúde. Então, esses textos informativos, eles são carregados de informações. Claro, essas informações não são informações avulsas. Todas essas informações que nós temos, elas são retiradas principalmente de revistas conceituadas, projetos científicos, né? Então, todas as vezes que vocês necessitarem ter essas informações, elas serão informações que virão através de uma veracidade. Ela está apenas sendo passada para você, né, de uma maneira bem clara e bem simples, para que você possa entender tudo aquilo que foi captado, ok? Como é que nós temos aí, professor? Primeira coisa, ele é uma produção de texto direta e objetiva. Por que ela vem objetiva, professor? É para que você possa ter a clareza no seu entendimento, no seu pensar em relação àquele texto, né? Ele faz sempre, o autor, ele sempre vai fazer uma escrita em relação a um texto prosa, né? Que é aquele textozinho colocado como nós aprendemos na literatura, no português, na redação. É aquele texto que é todo feito em parágrafos, bonitinho, todo bem organizado, né? Ele vai ter, gente, um aspecto de uma linguagem clara e de fácil entendimento. Mas, professor, por que é que eles vêm com essa linguagem bem clara e bem simples? É porque eles precisam passar para vocês a ideia, né, central do texto. Não somente para vocês, mas para qualquer pessoa que se sinta a necessidade de estar sendo informado por determinado conteúdo, por determinado assunto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, as pessoas que querem
informações relacionadas à pandemia que está acontecendo. Então, qualquer pessoa que tem acesso à internet, à TV, à rádio, né, elas terão as informações necessárias sobre esse determinado conteúdo. Então, é por isso que a linguagem ela é muito clara, ela é fácil o seu entendimento, você recorre, né, a esses textos e você entendi o que eles queriam falar, tá certo? O que nós vamos ter mais, professor? Diferentemente dos textos que são literários, aqueles que nós aprendemos nas salas, que são bem mais poéticos, né? Eles não vão fazer a utilização da linguagem, né? Aquela linguagem conativa, ou melhor dizendo, conotativa. Eles irão fazer um texto informativo que vai optar pela linguagem denotativa. Só lembrando, a linguagem conotativa, pessoal, é aquela linguagem que apresenta o significado mais contextual e mais interpretativo. Por exemplo, eu vou usar aqui para você o verbo rabiscar para você entender. O jogador rabiscou sobre o campo e fez um golaço. Olha, o verbo rabiscar nesse caso, ele está tendo um sentido interpretativo, porque a gente sabe que rabiscar vem de caneta, de lápis, pincel, né? De desenho, pode ser também. Então, a linguagem conativa, neste caso, ela está usando pelos movimentos que fez o jogador no campo até fazer este golaço. E a linguagem denotativa, professor? A linguagem denotativa, pessoal, é aquela que representa o significado bruto, o próprio significado da palavra, o próprio significado, como eu posso dizer na maneira mais simples para vocês, o próprio significado de dicionário. Essa é a linguagem denotativa. Né? O mesmo exemplo com o verbo rabiscar. A criança rabiscou a parede com um lápis. Então, aí ela está sendo utilizada, né, no seu sentido de dicionário mesmo, no seu sentido literal, podemos dizer assim. Dentro desse contexto, tá certo, dos textos informativos, nós podemos encontrar esses seguintes temas. Eu vou separar um deles, tá certo, bem no finalzinho, para dizer para vocês qual a importância de você olhar para esse texto, porque ele é cobrado dentro das habilidades que são pedidas aí do Enem para a estrutura de língua estrangeira. Então, os temas que nós podemos encontrar, nós podemos ter aí textos relacionados à política, às questões financeiras, esportes, sociedade, cultura, tecnologia, saúde, entretenimento e também reportagens. Eu vou destacar não apenas um agora, eu vou destacar dois. Um deles que eu vou destacar para vocês é esse aqui, que a setinha está em cima. É o texto que está relacionado à cultura. Todas as vezes que nós falamos sobre cultura e que é cobrado nas provas do Enem ou qualquer outro vestibular que você faça, ele é cobrado como um produto cultural. É um produto que está sendo representante do idioma estudado, que no caso do Enem, pessoal, é a nossa habilidade de número 8. É aquela que pode cair uma música, como já caiu a música Soy Louco por Ti América, do Caetano Veloso, a música estava em espanhol. Já caiu alguns poemas como do Herme Negrito, Obituário, já caiu pedaços de livros, né, trechos de livros, já caíram nas provas do Enem, na prova de espanhol. Então você tem que ficar atento, porque esses textos que são colocados como textos culturais, né, temas culturais para os textos informativos, textos jornalísticos, eles são utilizados aí dentro da habilidade de número 8 do Enem, que é a habilidade que cobra o produto cultural. E as reportagens, professor? As reportagens é o outro tema que eu quero destacar. As reportagens são textos onde você terá a presença de discurso direto e indireto. Então é importante que você lembre também, até mesmo do português te ajuda. Como é que eu tenho um texto de discurso direto? Como é que eu tenho um texto no discurso indireto? Quais são os elementos que eu vou ter para esses dois textos? Então é importante que você não faça, uma analogia contrária. Cuidado, você precisa ter cuidado com essas duas formas, com textos culturais e
com as reportagens, tá bom? Os textos como política, finanças, esporte, sociedade, tecnologia e saúde são cobrados na habilidade de número 6 e 7, tá certo? São as habilidades onde ele vai precisar que você tenha um conhecimento e uma compreensão dos textos em língua estrangeira moderna da qual você escolheu, que no caso de vocês que estão assistindo a aula de espanhol, é a língua espanhola, tá bom? O que mais, professor, que a gente pode ter desses textos? Bom, características que nós podemos encontrar nesses textos e que facilitam a nossa interpretação. Primeira coisa, pessoal, esses textos, todos eles são textos que são escritos na terceira pessoa. Então, daí você já sabe que quem escreve, o autor, ele não pode colocar sua opinião. Não pode retratar nada de nenhum sentimento que ele possa sentir. Por exemplo, sobre essa pandemia. A pessoa que está fazendo uma matéria em relação à pandemia, ela não pode colocar, por exemplo, aquilo que ela está sentindo. Se uma agonia, uma raiva, uma tristeza, uma melancolia. Ela tem que ser um texto limpo, claro, conciso, sem ter a sua opinião. Por isso é que ele é escrito na terceira pessoa. Outra coisa importante também é que ele é um texto mais comum, que é como nós vimos, é um texto feito em parágrafos. Geralmente é necessário a utilização de algumas imagens para caracterizar esses textos, tá certo? Para ajudar na interpretação, para ajudar até mesmo no entendimento do próprio texto. Então ele é um texto bem comum, como um texto prosa, tá ok? O que mais, professor, que nós podemos encontrar? A linguagem é denotativa, como nós acabamos de ver, e sempre informando de forma clara e direta, de uma maneira simples. Porque não é somente você, por exemplo, que já terminou o ensino médio, que vai fazer o vestibular, né? Uma pessoa que tem uma prática de leitura, uma prática de receber informações. Esse texto pode ser lido por outras pessoas que não têm tanto contato com a leitura, mas que precisam, de alguma maneira, por até mesmo curiosidade, tentar receber essas informações. Por isso é que essa linguagem ela sempre vai ser muito clara e é um texto bem direto, bem simples. Outra coisa que nós podemos ter é que não há nenhuma interferência de aspectos subjetivos. O que é isso, professor? Sentimentos. Nada em relação também ao estado de ânimo. Esse texto ele está sendo escrito de forma livre de sentimentalismo, sensações, opiniões particulares dos seus autores. É por isso que ele é escrito de uma forma aonde qualquer pessoa vai entender. Ou seja, as pessoas vão ler, vão concordar ou não. Por quê? Porque ele vai estar livre dessa questão de sentimentos, né? Por exemplo, se uma pessoa tem coincidentemente, vai ter o mesmo sentimento que vai ser retratado dentro do texto, vamos supor, né, pelo autor, então ela vai se simpatizar com aquilo. Mas a pessoa que não está, ela não vai ficar dentro daquele contexto. Então, o que é importante? O texto ele é sempre livre dessas questões subjetivas, ok? Muito bem, outra coisa que nós temos de importante aqui, pessoal, ele carrega citações. Olha o que é importante para ter a veracidade do texto e a sua credibilidade. Citações, dados, informações sólidas e verídicas, no intuito de comprovar sua credibilidade. Por isso que quando nós temos um texto informativo nas provas do Enem, preste sempre atenção. Lá embaixo tem umas letrazinhas bem miudinhas, bem do lado direito, dizendo o dia, o mês, o ano e da onde foi retirado. Para quê, professor? Para mostrar a credibilidade da informação. Tá certo? Às vezes nós temos algumas matérias, alguns textos informativos que são feitos a partir de leituras e informações que são retiradas de textos, por exemplo, de revistas de medicina, de revistas de tecnologia, revistas de uma maneira generalizada para a área da ciência, do esporte, da saúde. O que importa, na realidade, vai ser a informação que vai ser repassada para você, ok? Muito bem. E aí, professor, como é que no Enem está sendo cobrado?
Bom, esses textos eles são cobrados a partir da habilidade de número 6 e às vezes da habilidade de número 7, quando o tema é explorado dentro de charges, cartoons, tirinhas. Vamos lembrar o que diz a nossa habilidade de número 7. Ele é utilizado para repassar conhecimentos de língua estrangeira moderna, né? E de seus mecanismos como meio de ampliar a possibilidade de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então vamos só fazer aqui uma pequena revisão sobre as habilidades que nós podemos ter no Enem. Nós temos a habilidade número 5, que é aquela que é a do vocabulário, você conhecer o vocabulário que está relacionado aí, né, à língua estrangeira estudada. A habilidade número 6, informações, né, retirada de textos. A habilidade número 7 é a língua estrangeira utilizada, né, como fator de comunicação. Então ela pode ser utilizada, como eu já disse para vocês, com algum texto, um textozinho pequeno, uma propaganda, uma charge, um cartoon, uma tirinha cômica. O que vai ser explorado na habilidade número 7 é o contexto da língua estrangeira sendo vivida aí pelos seus falantes, né, maternos, e para nós que somos estudantes dela. E a habilidade número 8, como eu falei lá nos temas, é a habilidade que vai cobrar o produto cultural. Então não esqueça, o produto cultural, pessoal, ele é cobrado a partir, né, das questões culturais. Eu posso ter trechos de livro, posso ter uma música, posso ter uma poesia, posso até ter um quadro, uma obra de arte, como eu já disse para vocês. Na prova do Enem já caiu o quadro Guernica, né, que é um quadro do Pablo Picasso, que representava um bombardeio que aconteceu na cidade de Guernica, próximo de Madrid, no período da ditadura que ocorreu na Espanha. Tá certo? Muito bem. Então, vou dar uma passada aqui para a gente ver um exemplo de texto. Esse texto, pessoal, é um texto do Enem, tá certo? Então, perceba, esse texto é um texto informativo. Professor, o senhor pode me dar algumas dicas, como é que a gente vai lembrar lá na hora, de onde é que saiu, como é que eu devo fazer aqui a explanação desse texto? Olha só, eu vou colocar aqui uma marcação de vermelhinho para vocês. Ó. Você percebe que aqui ao final do texto, eu estou circulando aqui da onde saiu, né, da onde veio, né, esse texto, para que ele possa ter esta credibilidade, essa veracidade. E aí, professor, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura do texto. E aí as palavras que têm assim algumas dificuldades para que nós possamos saber o seu significado, eu vou botando a tradução aqui de ladinho, tá bom? Então, olha só. Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo também. Olha o que diz esse estudo. Você deixar de fumar, você vai engordar. Mas, se você seguir fumando, você também vai engordar. Vamos entender agora o texto. Olha só, acompanha aí, tá bom? Todo mundo acompanhando a leitura do nosso textozinho, tá certo? Então, olha o que nós vamos ter. Essa es la conclusión a la que han llegado investigadores de la Universidade de Navarra, que han hecho un seguimento. Professor, o que significa essa palavra segmento? Gente, segmento, ele está colocando aí como um acompanhamento. A pesquisa foi feita acompanhando quantas pessoas, professor? Olha aí. Hecho um segmento de 7.565 pessoas durante quanto tempo? 50 meses. Los dados, ou seja, os dados dessa pesquisa que foi feita com essas pessoas, se han ajustado por idade, sexo, índice de massa corporal inicial e estilo de vida. A explicado o diretor do ensaio. Professor, o que significa a palavra ensaio? É ensaio mesmo, pesquisa, tá bom? Estudo. Javier Basteira Gortari, por lo que el único fator que queda es el tabaquismo. O que significa essa palavra tabaquismo, professor? É o tabagismo, né? É o vício das pessoas.
El estudio se ha publicado en la Revista Espanhola de Cardiologia. Estão lembrados do que eu disse para vocês agora há pouco? Então ele precisa retirar esse texto. Olha só, ele tirou de uma revista especializada na área de cardiologia, ou seja, está dentro de uma pesquisa científica. E a partir deste texto, nós teremos aí a conclusão que foi chegada a esta pesquisa, tá bom? El tabaco es un anorexígeno, quita el apetito. Professor, o que significa essa palavra quitar? É retirar, ela tira o seu apetite. E por isso, las personas que dejan de fumar engordam. Añade baster agortare. Isso hace mucho más relevante el hallazgo del estudio. O que significa esta palavra hallazgo e añade, professor? Vamos lá. Añade para a gente significa adicionar, acrescentar, né? E hallazgo para a gente, pessoal, é tipo assim, encontrar, foi o que foi encontrado, o que foi achado dentro desta pesquisa, né? Dentro desse estudo. Puesto em ordem, ou seja, ele vai colocar em ordem o que foi encontrado dentro da pesquisa. Olha só. Los que más peso ganan son los que dejan de fumar. Luego, ou seja, depois dos que deixam de fumar, quem é que vai ganhar mais peso? Né? Los que siguen haciéndolo, ou seja, os que seguem fumando. E por último, los que nunca han fumado. Então, interpretando o que foi encontrado nesta pesquisa. Em primeiro lugar, as pessoas que vão ganhar peso são as que deixaram de fumar. Seguindo depois pelas pessoas que fumam. E por último, pelas pessoas que nunca fumaram na vida. Ok? Então, indica ele investigador, né? Então, vamos repetir, ó. Puesto en orden, lo que más peso ganan son los que dejan de fumar, luego, los que siguen haciéndolo, y por último, los que nunca han fumado, indica el investigador. Por eso, lo mejor para mantener una vida saludable es no fumar nunca. Añade, novamente, adiciona, acrescenta. Então veja, a partir de um estudo científico, foi feito um texto informativo, um texto jornalístico. Ele foi retirado daqui, galera, ó o nomezinho bem aqui embaixo, ó, www.elpaís.com. Artigo, olha aí onde ele está envolvido, ó, no artigo de sociedade, no tema. Temos também a referência de onde foi retirado, ó, a data e o ano, né? E por que que tem o nome fragmento, professor? Porque foi retirado só a parte principal, aquela da informação que se queria retirar, tá bom? Então, vamos direto aqui para a questão. Olha aí, nós temos agora uma questãozinha aqui. Diz assim, ó, o texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos. E seu título antecipa o tema que será tratado, tomando como base o fragmento qual proposição identifica o tema central e poderia ser usada como título. Muito bem. Olha, vamos lá. O estilo de vida interfere no ganho de peso? Você viu lá, professor, a pessoa fuma, mas veja, o estudo não foi feito apenas pelo estilo de vida. Ele pegou a questão do sexo, a idade, o índice de massa corporal. Então, tem vários outros fatores que podem interferir nessa questão. Não é isso? Estudo mostra a expectativa de vida dos fumantes. Gente, não foi colocado a expectativa de vida. Somente as pessoas que ganham peso. Portanto, a letra B também está fora. Pessoas que fumam podem se tornar anorexígenas. Também não foi colocada no texto. Sobre a questão de ser anoréxico, foi colocada apenas em relação ao tabaco, ao fumo, que ele é um anorexígeno e por isso ele retira, né, a questão da fome. Mas se você prestar bem atenção,
No próprio texto diz o seguinte, que as pessoas que fumam, né, elas ainda vão ganhar mais peso do que as pessoas que nunca fumaram. Então significa dizer que ele não é, as pessoas que fumam, elas podem se tornar anoréxicas. Então por isso também está fora. Fumantes engordam mais que não fumantes. Bom, isso aí ficou claro para a gente no texto. Quando ele colocou para nós a ordem, né, a ordenzinha lá, né, primeiro, segundo e terceiro, na pesquisa como é que ficou. Primeiro, as pessoas que nunca fumam, as pessoas que deixaram de fumar, melhor dizendo, engordam muito. Segundo, as pessoas que continuam fumando. E por último, as pessoas que nunca fumaram. Tanto que o conceito que ele dá, né, é o quê? E entra até dentro do conselho que ele dá. O melhor para a vida é você nunca fumar. Portanto, a resposta correta para a gente vai ser a letra D de dado. Ok? Então, o que nós podemos tirar? Que os textos informativos ou textos jornalísticos, né, como a gente viu aqui, eles são utilizados aí para repassar informações de uma maneira que não possa ser subjetiva, já que não pode levar em consideração aquilo que o autor sente ou aquilo que ele pensa. É um texto de forma clara e objetiva, para que todos possam ter a compreensão do mesmo. E também é um texto, pessoal, aonde nós vamos utilizar uma linguagem denotativa, ou seja, nós vamos usar o sentido literal mesmo, o sentido, como eu posso dar como exemplo para vocês, de dicionário, como nós usamos no verbo rabiscar, tá certo? Então, olha só, visto que nós temos agora um tempinho, esse tempinho que vai sobrar para vocês, eu gostaria que vocês praticassem. Vamos praticar. O que eu quero que vocês pratiquem? Eu gostaria que vocês fizessem essas questões. Eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês da página 276 até a página 280. Mais precisamente da questão 19 até a 30. Então nós temos mais ou menos aí umas 11, 12 questões que são em relação à interpretação de texto e textos informativos. São exemplos de texto informativos. Então, eu gostaria que vocês praticassem. E aí, quando for no nosso contraturno, no nosso horário de monitoria, que está aí de 2 horas até as 2h40, nós possamos tirar as dúvidas. A parte gramatical relacionada à questão da acentuação das palavras, caso algum aluno tenha dúvida, a gente pode também tirar, tá certo? Mas principalmente em relação à nossa aula, que está sendo feita em relação às interpretações de texto, tá certo? Meus queridos alunos, bons estudos para vocês, tá certo? Que Deus possa iluminar o caminho de vocês. Eu gostaria de desejar tudo de bom. Ergam-se, se levantem, porque as melhores coisas estão para vocês que estão lutando no dia a dia aí para conseguir o tão sonhado curso que vocês desejam. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa monitoria, tá bom? Tchau, tchau.